Semana passada, vocês tiveram as mulheres do Evangelho, foi isso, Fê? No encontro anterior, isso. No encontro anterior, vocês tiveram mulheres do Evangelho, na qual vocês puderam ter, de certa forma, uma introdução ou uma iniciação à maneira diferente, à maneira transformadora com o qual Jesus lida com as mulheres no Novo Testamento, né? A questão de lidar com as mulheres é sensível para nós, porque parte da maneira transformadora e religiosamente diferente como Jesus se apresenta para a sociedade israelita, passa um pouco pelo tema das mulheres. Então, eu acho que talvez no último encontro o pessoal já tenha comentado isso, mas eu preciso fazer essa ponte para nós entendermos melhor o evento pós-Jesus. Hoje nós vamos concentrar nossa atenção sobre as mulheres que estavam presentes na igreja nascente, ou seja, junto aos primeiros apóstolos nas comunidades primitivas. E nós vamos fazer um bate-papo um pouco sobre qual é o papel da mulher na igreja primitiva e, se o tempo nos permitir, dar uma esticadinha para refletirmos qual o papel da mulher hoje dentro da estrutura eclesiológica da Igreja Católica. Mas, até chegarmos lá, vamos amadurecendo o nosso raciocínio. Primeiro, vocês lembram que nós falávamos do Primeiro Testamento e nós apresentamos para vocês o exemplo de muitas mulheres, não era isso? Porém, nós víamos que, quando falávamos dessas mulheres, exceto honrosas exceções, de uma maneira geral, as mulheres tinham um papel secundário dentro dos temas, dentro das temáticas que eram abordadas nos livros do Primeiro Testamento. Salvo raras exceções que estudamos juntos, como Ruth, como Judite, Esther, as matriarcas, enfim. Só que vocês que estão acostumados a ler os evangelhos, né, na missa aqui, o que a gente vê quando lê ou escuta a proclamação do evangelho? Nós vemos que na caminhada de Jesus a presença das mulheres é constante. É o tempo todo. Se você for ler o evangelho, há sempre mulheres ao redor de Jesus. Vamos fazer uma rápida revisão? Tem, por exemplo, toda a história de Jesus, pelo menos no livro de Lucas, roda ao redor do tema de uma mulher. Não é isso? Que é Maria. Então, toda a história de Jesus, aquilo que nós conhecemos como o mistério da sua encarnação, parte fundamentalmente do sim de uma mulher, que é Maria, que nós já estudamos. E Maria, não só isso, tem também uma intensa participação naquilo que nós chamamos nos anos ocultos de Jesus, que é o período que vai desde a sua apresentação no templo até o início da sua vida pública na Galileia, que é um período sobre o qual os evangelistas não narram. Então, nesses anos ocultos, certamente Maria teve um papel importante dentro da formação do menino Jesus na época. Bom, Jesus começa a sua vida pública e ao redor dele se reúne um grupo de discípulas. Essas discípulas, embora muitas elas não sejam citadas ativamente pelo autor, que obviamente era um homem, elas tinham um papel fundamental na sustentação de Jesus. Mas mesmo assim, nós temos, por exemplo, passagens como de Marta e Maria, que são discípulas, né? Jesus era muito próximo à família deles, né? Nós vamos acumulando ao longo da caminhada de Jesus diversos exemplos de mulheres. E nós vemos que ele vai encontrar com mulheres que simbolizam momentos importantes da história de Israel. Por exemplo, quando Jesus encontra a samaritana. O encontro com a samaritana é uma mudança transformadora. O encontro com a samaritana no poço é algo absolutamente absurdo para a situação da época. Vocês lembram que comentávamos que as mulheres não deveriam conversar com homens fora do ambiente doméstico, não é isso? Não só isso, Jesus conversa com uma mulher e mais do que isso, conversa com uma samaritana, não é? Que nós sabemos que eram considerados um povo impuro
pela miscigenação que ocorreu durante a queda do reino do norte de Israel, quando da invasão dos assírios a Samaria em 722. Que eu tenho certeza que todo mundo lembra disso, das aulas de introdução à leitura bíblica, né? Não, professor, estava na ponta da língua, é que você não me deu tempo de falar isso. Tá, tudo bem, tudo bem. Mas os samaritanos eram um povo considerado misturado, um povo de sangue impuro. Daí que não colava bem, não pegava bem para Jesus conversar com esse tipo de gente, tá certo? E ele rompe esse paradigma, né? E não só ele fala com essa mulher, como ele de alguma maneira inclui essa mulher no seu projeto de ligação com o Pai, ao dizer que o Pai está em todo lugar. Para quem lembra dessa passagem da Samaritana, ele vai dizer que Deus habita no nosso coração, Deus habita em todos os lugares e não só no templo, o que também é uma coisa escandalosa. Jesus tem contato com outras impuras, como por exemplo a famosa a passagem do milagre da mulher que sangrava, né? Vocês lembram? Uma mulher que tinha gastado todo o dinheiro com médicos, tinha ficado empobrecida, não tinha esperança, era considerada impura pelos seus líderes religiosos. Ela se arrasta e toca a veste de Jesus. E Jesus, ao invés de repeli-la, ao invés de chutá-la, a acolhe. Também num gesto transformador em relação às mulheres. Então, conforme nós vamos lendo as passagens, vemos Jesus educa as mulheres. Faz uma educação religiosa às mulheres, como por exemplo na passagem de Marta e Maria. Jesus está educando Marta, está fazendo catequese com Marta, né? Então veja, isso é transformador. O relacionamento de Jesus com as mulheres, na sua época, é um relacionamento transformador. Questão da lei, da materialidade da lei. Ele está preocupado com a vida, ele está preocupado com o anúncio do reino, ele está preocupado em levar as pessoas ao Pai. Essa é a preocupação dele. Então, para fazer isso, em determinados momentos, ele vai contra o status quo, ele vai contra a cultura imperante. Tá certo? Então, nós vamos ter que ver isso na sua reflexão depois do evento de Pentecostes. Quando nós vamos para o evento fundador da igreja, que é Pentecostes, nós vemos que ali estão as mulheres, né? Só para terminar de falar um pouquinho sobre as mulheres no Evangelho, fazer essa rápida recapitulação, lembrar que foram elas que ficaram com Jesus, né? Foram elas que acompanharam Jesus no Calvário, né? Vocês imaginam por quê? Consegue imaginar? Primeiro pela covardia dos discípulos deles, né? Mas porque era, de certa maneira, cabia às mulheres o cuidado com os doentes, o cuidado com as pessoas, né? Então, elas se sentem na obrigação de estar com Jesus até o último momento. E eu falo, esse é um exemplo de que as mulheres, de certa maneira, nessa passagem especificamente do Calvário, dão um banho de coragem nos homens, né? Porque mesmo diante de certa situação, elas estão lá. A gente vê, por exemplo, Verônica, né? Que é uma figura não canônica, mas que nós honramos pela tradição. Nós a vemos ao lado de Jesus, limpando o seu rosto, né? As mulheres que vão, quando Jesus morre, são elas que vão fazer o cuidado, o preparo do corpo, né? E são as primeiras a ver que Jesus ressuscitou e dá a boa notícia à comunidade dos discípulos. Mas eu quero convidar vocês a abrirmos em Atos 1, de 13 a 14. Vou começar aqui com a Celina. Atos 1, de 13 a 14. O Carlos vai encontrando para a gente Atos 8, versículo 3. Vou pular para o Zé, que está ali atrás. 9, de 1 a 2. 9, de 1 a 2. Yes. 9, de 1 a 2. Vou lá para o fundo para a Neia, que chegou atrasada. Atos 22, de 4 a 5. Tá? Então vamos começar com Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 13 a 14.
entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos deles. Então você veja. Oi? Aí vai depender da tradução. Cada tradução vai traduzir de uma forma, mas o que eu quero destacar aqui é isso, né? Entre as quais Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Lembrar que a palavra irmão, na época de Jesus, não é um vínculo do tipo sanguíneo. Então não é um irmão do ponto de vista consanguíneo necessariamente, tá? A palavra irmão significa um núcleo familiar próximo, que inclui primos, inclui pessoas que fazem parte, têm mais ou menos a mesma idade e convivem na mesma família, tá? Muito bem, então nós vemos que já na igreja primitiva, ao redor do núcleo dos apóstolos, que é bem descrito, Tiago, Filipe, há mulheres e há Maria, mãe de Deus, mãe de Jesus, que está presente. E da mesma maneira, quando nós passamos para o capítulo 2, onde há a passagem de Pentecostes, Pentecostes vai descer sobre todas essas pessoas em oração. Então, em Pentecostes, há a unção do Espírito Santo sobre homens e mulheres sem nenhuma distinção. Então, homens e mulheres recebem pelo Espírito Santo a incumbência de fundar e tocar em frente à igreja de Deus. Tá claro isso? Tudo bem? Tá? Nós vamos agora entender, lendo alguns exemplos, como essas mulheres estão presentes na igreja primitiva, para nós entendermos a participação feminina na igreja cristã de hoje. E podemos tecer as nossas reflexões, as nossas críticas e os nossos amadurecimentos. Vamos para Atos 8? Vamos. Atos 8, versículo 3. Isso. Então nós vemos que a igreja nasce com homens e mulheres e a igreja é perseguida com homens e mulheres. Quando nós vemos a história dos mártires, quem sabe um dia a gente pode fazer esse curso, hein, Fê? A história dos mártires, hein? Escolher uns mártires da igreja antiga. Vamos amadurecer isso. Mas quando você pega a história dos mártires, você vai ver que há o martírio dos homens, por exemplo, Santo Estevão, entre outros, e há os martírios também femininos, de mulheres que morreram em defesa da fé, que morreram por não aceitar a conversão a outras religiões pagãs, né? Então as mulheres, elas estão junto a Jesus, elas permanecem com os apóstolos em oração, e elas são perseguidas também na igreja. Vamos para Atos 9. Vamos lá, Hermes. Você veja, aqui volta, né? Aqui volta o mesmo tema, perseguição de homens e mulheres. E aqui tem uma coisa interessante, aqueles que seguiam o caminho. Então a igreja, quando nasce, ela tem esses nomes esse nome meio indireto. Então são os seguidores do caminho. Jesus vai nos dizer, eu sou o caminho, verdade e vida. Então, quem eram os seguidores do caminho? Eram aqueles que estavam junto com Jesus na caminhada, que incluíam homens e mulheres, que eram igualmente perseguidos. Atos 22, 4 a 5, quem achou? Ah, sim, veja, a igreja cristã, ela passa por vários momentos ao longo do seu processo de crescimento. Nos primeiros momentos do surgimento da igreja, a igreja nasce vinculada às sinagogas, porque os cristãos, na sua maioria das vezes, são judeus recém-convertidos. Há dois grupos de cristãos no surgimento da igreja, os judeus convertidos palestinos e os judeus
gregos, ou seja, os judeus que já não vivem na região da Palestina, né? Quando ocorre em 70 depois de Cristo a queda do Templo de Jerusalém e a diáspora final judaica, ocorre aí o processo de dispersão dos cristãos, que é o primeiro processo de expansão. Nesse processo de expansão, os cristãos eles vão encontrar a resistência de um forte opressor, que é o Império Romano. E nos seus primeiros momentos, a igreja é marcada por um enorme processo de perseguição que vai caminhando até por volta do início do século IV, a época de 313, quando a igreja, através do édito do Constantino, né, deixa de estar na ilegalidade. Constantino permite que os cristãos tenham um culto religioso e mais tarde Teodósio, poucos anos depois, torna a religião cristã a religião oficial do império, de tal maneira, para você ver como a igreja cresceu em meio à perseguição. Mas no começo era muito difícil. Então as pessoas usavam esses subterfúgios, os seguidores do caminho, né, para não dizer que eram cristãos, porque isso podia fazer com que eles se encontrassem com animais pouco amistosos no Coliseu. Tá certo? Vamos lá. Atos 22, de 4 a 5. Neinha, vamos lá. Muito bem. Isso é só para reforçar. Então vamos ver agora algumas dessas mulheres que são nomeadas. Algumas dessas mulheres que são personificadas. Vamos lá. Simone já está com a Bíblia aí? Simone, não acredito. Não esperava isso de você, viu? Vamos aqui para a bancada de trás. Vou começar ali com a Marilena. Puxa para a gente. Atos 9. Atos 9, de 36 a 42. Vamos lá. Enquanto isso, o Hélio vai achando para a gente Atos 12. Hã? Puxa, está sem óculos. Olha, essa é nova, viu? É feio mentir na igreja, viu? Mentir na igreja, depois vai ter que explicar isso para Jesus, você vai ver só. Aqui, Zé, sobrou para você. Pega o Zé aí do lado dele. Tá bom. Então acha esse aqui, Neia. Acha Maria, mãe de Marcos, Atos 12. E o José acha para nós Lídia, em Atos 16. E a Vanilde acha para a gente Atos 17. Tá? Vamos lá. Vamos ver uma dessas primeiras mulheres, que é Tabita. Não é tablito, hein, pessoal? Não é o picolé lá, tá? É Tabita, vai. Tabita, né? Que significa Dorcas em grego e que significa gagueira. Ela ficou doente e morreu. E aí, o Atos dos Apóstolos, vivê-la. Vamos repetir. Ele a reviveu. Vocês sabem a diferença entre reviver e ressuscitar? Não? Isso. Reviver consiste, teologicamente, em trazer um indivíduo de volta para esta vida. E, obviamente, em algum momento ele morrerá de novo. Ressuscitar é, do ponto de vista escatológico, uma transformação pelo qual passamos nós, aos moldes de nosso Senhor Jesus Cristo, de uma vida imperfeita para uma vida plena, através das graças e méritos de Jesus. Está clara a diferença? Então aqui essa mulher foi revivida. Significa que dali a 30, 40 anos ela vai morrer de novo. E aí ela poderá ser, ela será ressuscitada. São coisas diferentes. Quando você revive, volta para o que é. Quando você ressuscita, é para uma vida de transcendência, uma vida plena aos moldes de Jesus Cristo. Está claro? Ah, Felipe, como que vai ser a minha ressurreição? Moleza. Da mesma forma como foi a de Jesus.
Não tem conversa. Às vezes eu fico vendo, né, as pessoas que ficam questionando a fé, ficam mergulhados em sofrimentos existenciais. Esse é aquele momento em que menos é mais. Você tem que ser... Claro, há toda uma ciência teológica que estuda a escatologia, ou a soteriologia, que é o estudo do porvir, que é o estudo daquilo que está depois da morte. Mas o nosso modelo é Jesus. Quer dizer, Jesus morre, os evangelhos nos narram que ele é ressuscitado, ressuscitado em corpo e espírito, juntos. De uma maneira aonde, embora ele não tenha exatamente a mesma aparência, porque a gente vê que os discípulos de Emaús demoram para reconhecer Jesus, né? Eles reconhecem Jesus na partilha do pão. Quer dizer, há uma corporeidade que nos acompanha na ressurreição. Ou seja, há uma manifestação na nossa nova existência daquilo que nós somos. De tal maneira que Jesus tinha as marquinhas na mão, a marquinha do lado, né, da cruz. Então há uma corporeidade que não se perde, mas é evidente que não é esse corpo aqui que nós enterramos, queimamos. Esses dias eu fui ver um curso e aí o pessoal estava falando de várias modalidades do que fazer depois do corpo. Tem gente que quer virar fogo de artifício, tem gente que vira diamante, já não faz um anel com o marido que morreu, cada coisa, né? Mas seja lá o que você que pensou que horror a sogra durar para sempre, pelo amor de Deus, já imaginou isso, né? Mas isso daí, não, isso é brincadeira. Mas o corpo, moléculas, partículas de carbono fica, mas há no nosso espírito uma necessidade de um corpo. Para o cristianismo e judaísmo não há espírito sem corpo. Por isso que o espiritismo para nós não entra em conexão com a nossa fé. Não é o mesmo corpo, mas, Moni, guarda-se aquilo que a teologia vai chamar de corporeidade. Ou seja, o teu espírito, ao crescer neste mundo, ele aprendeu, ele cresceu, ele entrou em contato com Jesus como? Vendo, ouvindo, falando, recebendo amor, dando amor. Como? Pelo corpo. Através da tua corporeidade, através dos teus gestos. As pessoas amam fazendo gestos, né? E isso faz parte daquilo que você é. Da mesma maneira como a mão furada de Jesus fazia parte dele mesmo depois de ressuscitado. Tá claro? Então há uma corporeidade, há uma transformação. Eu gosto muito da imagem que um padre que me deu aula falava, que era a imagem da borboleta, né? Então a lagarta, ela morre e vira uma borboleta. Mas a lagarta não existe mais. Você não consegue ver mais uma lagarta na borboleta. Acabou a lagarta. Ela virou uma borboleta. Mas ela é a mesma coisa. Há uma corporeidade, há uma continuidade. Há uma metamorfose. Entende? Então a gente vai usar esse termo para nós. E de onde você tirou isso, Felipe? De onde você inventou isso? Olhando Jesus Cristo. Ponto. Acabou. Se eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé em como é a ressurreição, e Cristo é a primícia dos que ressuscitaram, é o primeiro. Então, ponto. Essa questão vai resolvida entre nós. Tá claro? Feita a nossa ressurreição, é hora do nosso julgamento, mas aí é o tema para um outro encontro, né? Um julgamento que é sempre nosso, na verdade. Mas veja que a Tabita, ela era uma mulher nobre, né? Ela era uma mulher rica em esmolas e boas ações. E aí ela é revivida pelo Pedro. O que quer dizer esse milagre? O que o autor bíblico quer transmitir por meio desse milagre? Oi? O que ele quer dizer? O que o autor bíblico quer dizer através desse milagre? Vamos para além do texto. Será que ele queria só dizer que Pedro revivia pessoas? Que interesse tem em dizer que Pedro revive pessoas? Talvez dar um pouco de autoridade para o Pedrão. Ele precisava, coitado. Pedro era burro demais. Nossa senhora. Era uma teimoso, burro e teimoso. Não, Jesus era o mestre da paciência. Tivesse os discípulos dele, tinha mandado metade embora. Na metade do Evangelho de Marcos, eu tinha mandado metade dos caras embora. Falando, olha, mas Jesus de vez em quando ele dá umas escapadas, porque tem uma hora que ele fala em um dos evangelhos, não vou me recordar, que ele fala assim, Pai, até quando eu terei que estar com esse povo de pouca fé? Né? Ele também, né, na sua humanidade, né?
E Pedro era um cara muito teimoso, compreendia as coisas de uma forma difícil. Então veja que interessante, aqui não é dizer que ele acreditava nos seus discípulos. E ele acreditava especialmente em Pedro, com todas as suas dificuldades. Sim, sim. Pedro tinha aquela fé bruta, né? Que é muito diferente da fé de Paulo. Paulo vai ter uma fé muito mais intelectualizada, uma fé teológica, uma costura com a filosofia, outra coisa. Pedro é aquela fé pedra mesmo, aquela fé mais rústica, né? Nem por isso com menos valor. Mas, voltando ao tema, não é para dizer que Pedro era poderoso ou que Pedro era mágico, mas é para dizer que através da ação do Espírito Santo em Pedro, eu trago de volta à comunidade as virtudes da esmola, as virtudes do bem-fazer. Entende? Então é isso que se quer dizer. A Tabita ela é revivida para voltar à dinâmica do reino. Todas as manifestações do Espírito Santo e, portanto, de Jesus, têm que se direcionar ao reino. Certo? Porque senão ele vira um milagreiro, vira um curandeiro. Às vezes eu assisto aquelas milagreiros na televisão, tudo, e eu olho aquilo com muita crítica, porque eu pergunto assim, quando nós vemos os milagres de Jesus e dos seus discípulos, o milagre ele é um sinal que aponta sempre para uma coisa maior, né? Ele aponta para a transformação do outro, né? Ele aponta para a reinclusão do outro na dinâmica do reino, para o fim de uma situação de exclusão. O milagre não é simplesmente resolver o problema dos outros, né? Do outro, né? Então isso que é importante da gente observar, até porque as pessoas que Jesus curou, por exemplo, adoeceram de outras coisas depois, em algum momento, né? E a cura não era o problema em si, o que era que aquilo era um sinal de algo maior. E aqui a reviver Tabita era o sinal de algo maior. Vamos para outra mulher narrada. Não necessariamente para a comunidade, mas ele sempre aponta para uma dinâmica do reino, para uma dinâmica maior. Ele não se esvazia em si, porque senão ele vira um passe de mágica. Então, às vezes, quando eu vejo televisão, ou vejo alguns pregadores, e às vezes até mesmo católicos, eu pergunto, o que ele quer com isso? Outro dia eu vi um negócio chamado Noite de Milagres. Aí falei, cara, Noite de Milagres? Como é que o cara pode afirmar que naquela noite ocorrerão milagres, né? Quer dizer, é difícil. Mas vamos em frente. Maria, mãe de Marcos, Atos 12. Podemos parar por aí, que o texto vai um pouco mais longe, mas aí entra em outros temas. Então você vê que aqui a Maria, mãe de Marcos, né, mãe de João, dependendo aí. Oi? Não é esse. Esse é o João Marcos, é primo de Barnabé. Ele vai estar do lado de Paulo durante o cativeiro em Roma. Ele era um colaborador de Paulo. Esse é o João Marcos, é outro brother. Tá? Mas aqui essa passagem você vê, né? Então Pedro é miraculosamente libertado da sua prisão por um anjo e ele vai habitar a casa de uma mulher. E aqui a gente vê uma mulher que, primeiro, abre a sua casa para um homem, que já começa estranho, né? Já não é habitual. E recebe esse homem sabendo que ela corre risco de vida, ela e toda a sua família. No capítulo 16, nós vamos ver uma passagem paralela com Paulo. Então, Paulo e seus discípulos passam pelos mesmos apuros e vão se abrigar na casa de Lídia, que também era uma colaboradora. E
Em Atos 17, nós vemos também, nessa leitura, comentários sobre como mulheres de alta sociedade romana sustentavam a comunidade e auxiliavam na sobrevivência dos núcleos cristãos. Então, quando nós começamos a ler o Atos dos Apóstolos, nós vemos que atrás das grandes figuras de Paulo, das grandes figuras de Pedro, de Tiago Maior, há um pano de fundo de mulheres que auxiliam todo o funcionamento da comunidade. Então, elas estão lá presentes, né? Como sempre. Exato, como sempre. E aí a gente fala, quer dizer, do ponto de vista da evangelização, as mulheres tinham papéis diferentes. Agora vamos entrar nesse ponto mais polêmico, antes do nosso café, antes do break, né? A igreja, mesmo já na igreja primitiva, os papéis são diferentes das mulheres e dos homens. Vive-se naquela sociedade um ambiente sociocultural onde as mulheres não podem discursar em praça pública. As mulheres não podem entrar na sociedade dos homens e falarem o que quiserem, né? Então é óbvio que o processo de evangelização pública tem que ser feito por homens, porque era quem podia falar naquele contexto sociocultural. Tá claro? O que acontece? As mulheres, a maior parte dos cultos, das ceias no início da comunidade cristã, das primeiras eucaristias, se davam em casas de famílias, em casas de mulheres, né? Logo no começo da igreja, nós vamos ter as diaconisas. Vocês já ouviram falar, né? Felipe, tinha diaconisa naquela época. Hoje não tem mais. Essa igreja machista que a gente vive. Fora Papa Francisco. Calma, vamos chegar lá. Está na moda falar fora para as pessoas. Vamos chegar lá. Precisava de diaconisa para o batismo, por um motivo muito simples. Como era feito o batismo na época? Como eram feitos os primeiros batismos? Era por imersão. As pessoas não eram imersas, geralmente com muita roupa, ou não? E quando eram molhadas, não ficavam o máximo de púdicas possíveis, né? Então era necessário que houvessem diaconisas habilitadas para batizar as mulheres e que houvessem homens para batizar os homens. Quando o rito do batismo começa a se transformar e modifica de um processo de imersão para um processo de ablução, né, que é jogar a aguinha lá, muda isso. Então essa necessidade ela vai, de alguma forma, desaparecendo, né? Então o papel das diaconisas no começo da comunidade vai se esvaziando. E a diaconisa da igreja primitiva não é a diaconisa sacerdotal clerical de hoje. O diácono, qual era o papel do diácono? Era o serviço à comunidade. Então o diácono era quem recolhia os alimentos da ceia, era quem atendia as viúvas, era quem levava o evangelho a quem não podia comparecer às reuniões. Então o diácono ele não tinha um papel clerical como ele tem hoje, né? Não havia uma separação do ponto de vista sacramental. O diácono é ordenado e não havia ainda essa separação sacramental. O diácono era um servidor da mesa. Isso é o que significava a palavra diácono. Com a evolução da igreja e a modificação eclesiológica, os diáconos, os presbíteros e os episcopos vão entrar como estrutura clerical. A partir do momento que a igreja cresce, aquela forma de organização doméstica não atende mais à necessidade humana da igreja. Certo? A eclesiologia da igreja tem um componente humano e divino. O componente humano é a forma como a igreja tem que se organizar para atender às necessidades humanas. Vou dar um exemplo para vocês. É muito ruim, a gente sabe, de certa maneira, que a representação política no Brasil é ruim.
Não vou polemizar, hein? Independente de partido. Mas nós temos muita dificuldade em nos sentirmos representados pelos nossos legisladores. Porém, eles são necessários. Por quê? Em um país com 270 milhões de habitantes, não dá para qualquer decisão que você for tomar, você fazer um plebiscito. Sim ou não? Não dá para você fazer tudo. Precisamos decidir se o imposto de renda é 22 ou 20. Hora de fazer um plebiscito. Não dá. Então, adota-se um modelo representativo para atender uma necessidade daquele povo, daquela estrutura humana. Da mesma maneira, a igreja vai se desenvolver. A igreja vai se construindo, ela vai se hierarquizando, ela vai dividindo funções para que esse corpo, que inicialmente é pequeno e cresce, possa continuar exercendo as suas funções. É nesse contexto que ocorre a clericalização da igreja, e óbvio que nos seus primórdios, essa clericalização se aplica unicamente aos homens. Está claro? Por uma questão. Felipe, mas por que isso não mudou? Ou por que isso não muda? Porque ao longo dessa caminhada da igreja de 2000 anos, ela foi consolidando um modelo eclesiológico, e a transformação desse modelo eclesiológico exige uma mudança de uma série de reflexões teológicas amadurecidas e uma série de comportamentos também do ponto de vista estrutural da igreja. Tá? Então, quando a gente entra nesse tema delicado, que é a ordenação de mulheres, era esse o ponto que eu queria chegar, às vezes as pessoas jogam na cara a igreja primitiva, né? Então, tá vendo? Na igreja primitiva tinha mulher diaconisa. Primeiro, tinha por uma necessidade específica, e segundo, essa diaconisa não é o mesmo que o diácono de hoje. E nós vemos que ao longo de toda a história do cristianismo, há papéis diferentes a serem exercidos por cada um deles, tá certo? E a forma que eu gosto de dizer que prova que a igreja não é machista de forma alguma, é que a segunda figura, óbvio, além de Nosso Senhor Jesus Cristo, e veja, em Nosso Senhor Jesus Cristo, ele nasceu homem, ponto. Por que ele nasceu homem? Porque Deus quis, nasceu homem, e nasceu homem também por uma necessidade. Não, na primeira sentada no poço com outro homem, já tinham tacado pedra nele, já tinha acabado aí. Eis que acaba o evangelho, não com cruz, mas com pedra, né? Então havia uma necessidade. Mas a primeira figura que se segue é a figura de Maria. Maria nunca foi padre, nunca foi madre, nunca foi nada. E foi a maior evangelizadora que a igreja conhece, que é a santa a qual toda a igreja deve venerar, deve ter como exemplo, tá claro? Então a questão das funções que se exercem no modelo eclesiológico, elas são cambiáveis, elas mudam ao longo do tempo, ok? Mas, habitualmente, hoje, na estrutura da nossa igreja, da Igreja Católica Apostólica Romana, o modelo eclesiológico guarda a ordenação de mulheres, guarda a ordenação unicamente a homens. É uma questão de modelo eclesiológico. Há argumentos teológicos que o sustentam, sim. Os discípulos eram homens, aquela história toda, tal. Esses argumentos são argumentos relevantes, porém, o argumento central é uma questão eclesiológica. A igreja se organizou para ser assim. Ela é assim há 2000 anos e o modelo se sustenta assim. A mesma coisa a questão do celibato. Felipe, por que o celibato? Para que o padre possa dedicar-se 100% do seu tempo, da sua energia, unicamente ao cuidado da paróquia da igreja. Felipe, mas o pastor também cuida da igreja dele. Cuida. É o modelo eclesiológico que as igrejas evangélicas optaram. Que o pastor tenha duas atividades e cuide da sua comunidade. O modelo eclesiológico que a Igreja Católica Apostólica Romana adotou na sua evolução é de homens que se dedicam exclusivamente ao culto e à igreja. Esse é um ponto que eu quero discutir com vocês. Vamos aproveitar para acabar de vez com isso. Não há relação entre frustração sexual celibatária, que nós temos o papel de pregarmos isso na comunidade.
Levantamentos não religiosos mostram que a maior parte da violência sexual contra crianças são realizadas pelos seus familiares. Homens heterossexuais, homens homossexuais, não me importam, mas homens que fazem parte do convívio familiar, casados ou não, tio ou tia, vovó ou pai, quer dizer, são familiares dessas crianças. Tá? Então, só que o que acontece? Gosta-se do escândalo. O que dá voz, o que vem de revista, o que rende cliques, é o escândalo. Então, é muito triste e muito duro para a igreja quando alguém que deveria vocacionar toda a sua vida pelo bem e pela pregação do Evangelho de Jesus, comete um crime hediondo desse. E aí o vagabundo tem que ser preso, tem que ser punido, tem que perder a batina. Se ele se arrepender, ele tem o direito de se arrepender, como qualquer um de nós. Mas tem que ser punido. Rigor da lei acabou, não é porque pá, tem que ser punido. Mas não há essa correlação. O que é que querem empurrar a goela abaixo? Ah, o padre não transa, ele quer transar com a criança. Não, pera lá. Não há essa correlação. É claro. Não, é claro. É claro. Então, acho que a vantagem é interessante que a gente vai discutindo, que vai puxando, né, o fio da meada. Mas é importante nós termos esses argumentos, porque nós somos muitas vezes interpelados, né? Ah, o padre não transa, então se ele não transa, ele vai lá e violenta a criança. Mas, nossa, que negócio absurdo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Até porque ninguém obriga ninguém a ser padre. Então, se o cara vive a castidade da batina, em algum momento ele fala, não aguento mais, quero casar, ótimo, largue a batina e vai e case. Né? Então, é uma opção. A vivência do celibato é uma opção. Né? Então, nada, isso é fundamental, Simone. Nada, por exemplo, nós já temos os diáconos permanentes. Então, um homem, na Arquidiocese de São Paulo, tem que ser um homem casado há mais de 10 anos, e ele faz teologia, faz seminário, e é ordenado diácono. Ele não conseguirá ser presbítero, celebrar a Eucaristia, mas ele já pode fazer batismo, já pode fazer casamentos. É uma boa, é uma forma... E os operários são poucos. Olha, mas eu vou agora dar um tapa na cara de vocês. Vou dar um tapa na cara. Nos últimos anos, o levantamento da igreja mostra que a relação entre população católica e número de padres mantém-se igual. Não está caindo. Então nós temos um bom fluxo de padres. Sabe o que nós não temos? Leigos evangelizadores. É isso que falta nas nossas igrejas. Falta nós, como essas mulheres aqui que nós estamos lendo, batermos no peito e assumirmos a nossa vocação e responsabilidade como evangelizadores. Isso é que falta. Isso é o que mais falta. Então eu falo isso sempre no curso de leigos. Antes do leigo ou a leiga querer ser padre ou madre ou o raio que o parta, ela primeiro precisa pensar se ela está cumprindo o seu papel bem. E nós, leigos, não estamos cumprindo o nosso papel bem. O que vocês estão fazendo aqui, isso daqui é um exemplo pequeno da quantidade de católicos que vêm estudar com disciplina, com seriedade, vêm se formar e vêm ser cristãos melhores para os outros. Não do que os outros, mas para os outros. Né? Então, essa é uma reflexão que essas primeiras mulheres nos ajudem a fortalecermos o nosso senso de missão. Vamos fazer uma pausa? Temos cedo ou tarde. Nós vamos falar sobre perdão. Nós vamos falar sobre perdão nesse grupo de oração. Então, se vocês conhecerem alguém que precisa falar um pouquinho, ouvir um pouquinho sobre isso, vai ser bem legal. Bom, vamos lá, turma. Vamos falar agora um pouquinho das referências que São Paulo faz às mulheres.
São Paulo é muito mal compreendido nas referências que fazem às mulheres, né? Porque São Paulo vem de uma tradição sociocultural patriarcal. São Paulo era judeu e era cidadão romano. Então ele vivia em ambientes culturais muito fortemente marcados pelo patriarcado. E nas suas falas, nas suas pregações, por vezes se perpassa, se transmite um modelo tradicional de sociedade que ele compreendia, que ele entendia. Nós vamos tentar desmistificar um pouquinho isso hoje. Nosso computador foi emprestado, então eu vou pedir aqui para a gente ler. Simone vai achar Filipenses 4, de 1 a 3. Maria lê Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, de 10 a 11. Filipenses 4, 1 a 13. Celina, vamos para 1 Coríntios 7, de 1 a 13. Aí vamos para Neuza aqui. 1 Coríntios 14, de 33 a 35. O seu é 7, de 1 a 3. Capítulo 7, versículos de 1 a 3. Neuza, 1 Coríntios 14, de 33 a 35. Vamos aqui para o fundo, casal. Ó, Gálatas 3, de 26 a 29. Estou aqui. Vou pular aqui para o Hermes, que aqui tem uma Bíblia só. Vou para o Hermes. Hermes é Efésios 5, de 25 a 32. Vanilde, Colossenses 3, de 18 a 19. E o Eutides, Timóteos 2, de 9 a 15. Tá? Rouba o livrinho, rouba a Bíblia do irmão do lado. Timóteo 2, de 9 a 15. O seu é Coríntios 1, de 10 a 11. Primeira carta de Coríntios 1, de 10 a 11. Vamos lá, Simoninha, Filipenses. Let's go. Recomendações. Assim, meus queridos e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, meus amados, continuem no Senhor. Peço a Evódia e Cíntia, seu nome? Cíntia. Isso. Façam as pazes no Senhor. Peço também a você, fiel companheiro, que as ajude, pois elas lutaram comigo no Evangelho, junto com quem mais colaboradores meus. Estão no livro da vida. Não, paramos por aí. Você veja que Paulo, na carta aos Filipenses, ele coloca o nome de alguns dos seus colaboradores. E nós vemos que entre os colaboradores de Paulo há muitas mulheres. Então, Paulo, em momento algum, discrimina as mulheres, até porque elas fazem parte do seu ministério. Elas fazem parte do seu grupo de colaboradoras. Algumas, inclusive, como pregadoras, dentro das estruturas das igrejas domésticas. Claro. Vamos lá. Maria Helena, lê pra gente o Coríntios. Não era doido, né? Ele era cristão, mas não era doido. Todo cristão é meio doido, né? Mas ele não era tanto. Vamos lá. Então ele vai dizer, Paulo, né, que ele exorta que haja concórdia entre os irmãos, e ele cita uma mulher. Com efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Cloé
me informaram que existem rixas entre vós. Cloé era provavelmente uma industrial, uma comerciante da cidade de Éfeso, uma pessoa importante socialmente. Então, há muitas mulheres citadas por Paulo como sendo colaboradoras do seu ministério. Vamos para 1 Coríntios 7, de 1 a 13. Quem ficou com essa? 1 Coríntios capítulo 7, versículos de 1 a 3. Isso. Isso. Agora, a respeito das coisas que descreveste, penso que seria bom ao homem não tocar mulher alguma. Todavia, considerando o perigo da incontinência, cada um tem a sua mulher e cada mulher tem o seu marido. O marido cumpre o seu dever para com a sua esposa, e da mesma forma também a esposa o cumpra para com o marido. Veja só, isso era comum para a época? Parece conservador e óbvio, né? Que o homem cumpra o seu dever para sua esposa e sua esposa cumpra o seu dever para o homem. Mas era assim na sociedade do Antigo Testamento? O homem podia ter várias mulheres. Paulo já dá um outro, ele muda, ele comenta um novo modelo de estrutura familiar, né? Tenha cada homem sua mulher e cada mulher seu marido. Ponto. E que o marido cumpra o dever conjugal para com a esposa. E a mulher faça o mesmo em relação ao marido, né? Então, e olha, eu gosto dessa frase. A mulher não dispõe do seu corpo, mas é o marido quem dispõe. Nossa, Felipe, esse Paulo é um machista, fascista, taxista, ele é ista, todos os istas, fora Paulo. Não. Do mesmo modo, porque as pessoas não continuam a leitura da Bíblia. Outro dia eu vi isso daqui sendo escancarado numa rede social. Eu fiquei tão furioso, mas a rede social hoje não permite mais, né? A violência à distância. Então, quer dizer, é a continuação do versículo. Do mesmo modo, o marido não dispõe do seu corpo, mas é a mulher quem dispõe do corpo do seu marido. Isso daí está em Coríntios 7, de 1 a 4. Olha como a Bíblia pode ser manipulada. Olha como eu posso fazer um discurso de ódio cortando um pedaço. Não é a mulher que dispõe do corpo, mas o homem que dispõe do corpo da mulher. Aí você lê o versículo seguinte. E o homem não dispõe do seu corpo, quem dispõe é a mulher. Né? Será que a gente faz isso nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos? Será que são assim os casamentos hoje? Não são, né? Ou dificilmente são. Mas veja que Paulo, então, ele tem um modelo de igualdade, né? Igualdade não do ponto de vista, uma igualdade radical, que torna as pessoas iguais, uniformiza, torna as pessoas sem graças, toscas. Mas uma igualdade ontológica. Olha que palavra bonita, né? Não me xingue. Ontológica, aquilo que se refere aqui à essência. Então, para Paulo, o homem e a mulher têm uma dignidade igual. Eles devem se amar e se respeitar igualmente, mas eles não são iguais. Homem e mulher não são iguais. Nunca foram, mas hoje querem que seja. Mas hoje já querem fazer transplante de útero em homem, para o homem engravidar. Falei, não, nós estamos ficando meio malucos. Não. Isso é engenharia social pura, né? Mas são naturezas, comportamentos, personalidades que em parte são moldadas pela sociedade, em parte tem um componente biológico inerente. Vamos em frente. Vamos em frente, que Paulo tem mais passagens polêmicas. Vamos lá. 1 Coríntios 14,
Quem ficou? Neuza, lê para a gente. Isso. De novo esse Paulo, machista, fascista, de novo esse Paulo, né? É 1 Coríntios 14, de 33 a 35, né? Que as mulheres não falem nas assembleias e que elas, né, na verdade, fiquem em silêncio. Tal. Parece uma coisa misógina, né? Uma coisa que oprime as mulheres. O primeiro ponto dessa passagem especificamente é que não está muito clara se ela é uma passagem original de Paulo. Provavelmente foi um acréscimo posterior por questões de linguagem. Mas o ponto aqui, independente dessa questão, é que Paulo está falando dentro do contexto daquela sociedade. Então, Paulo não é um revolucionário, ele não é um destruidor das estruturas, o pregador de uma nova ordem familiar, de uma revolução. Ele vai jogar com a questão da igualdade ontológica dentro das regras daquela sociedade. Então, qual é o conselho que ele está dando aqui? Para que não se escandalize a sociedade. Né? Para ele dá uma orientação, uma dica, né? Para que aquilo não escandalize as pessoas. Em outras palavras, cristãos, não escandalizem os seus irmãos. Essa é a mensagem aqui. Óbvio que essa passagem, no nosso modelo familiar cultural de hoje, não tem papel. Mas a mensagem permanece. Irmãos, não escandalizem-se uns aos outros. A mensagem continua a mesma, mas o contexto é outro. Algumas religiões ou algumas denominações cristãs vão levar essa passagem um pouquinho mais a sério, né? Então, em algumas denominações ainda se prega a submissão da mulher ao marido, de uma forma até opressiva. Não é isso que Paulo quer. Não é de submissão que ele está falando aqui. Aqui ele está falando de evitar o escândalo. A mulher daquela época, ser silenciosa na comunidade em geral, era motivo de orgulho para o seu marido. Fazia sentido naquela época. Não estou falando que faz sentido hoje, mas fazia sentido. Vamos em frente. Claro. Vamos para Gálatas 3. Gálatas 3, de 26 a 29. Quem ficou com Gálatas? Leia para a gente. Acabou. Guardem essa passagem. Gálatas 3, de 26 a 29. Toda vez que vocês ouvirem qualquer acusação de que Paulo tinha alguma coisa contra as mulheres, que Paulo era misógino, alguma coisa assim, leiam Gálatas 3, 26 e 29. Assim, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos que fossem batizados em Cristo, vocês se vestem em Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Então Paulo não destrói o regime de escravidão. Ele não é o papel dele. Ele não vai dizer para deixar de existir os escravos, né? Até tem uma passagem bem polêmica do Paulo, que ele fala assim: escravos, sejam submissos aos seus donos. Fala, nossa, esse Paulo é um escravagista. Mas aí ele diz para os donos: donos, sejam misericordiosos, cuidem com carinho dos seus escravos.
Tá certo? Então, Paulo ele não tem uma preocupação em transformar as estruturas sociais de uma maneira revolucionária, destruindo-as. Mas ele tem como proposta revitalizar as relações dentro da maneira como elas existem. Tá claro? E aqui fica claro que Paulo não faz nenhuma distinção. Homens e mulheres são todos iguais em Cristo. Vamos em frente. Quem é o próximo? Hermes, vamos lá. Efésios 5. Podemos parar por aí. Olha que interessante. Muito profundo. Porque quando a gente vê, vamos voltar lá para o Antigo Testamento. Não cobiçarás as coisas do teu próximo, os instrumentos, o boi, o bezerro e a mulher. Não era isso? Nós lembra que a gente leu essa passagem? Aqui, Paulo vai dizer assim, homens, amem suas esposas como Cristo amou a igreja, moçada. Honre sua esposa como Cristo honrou e deixou purificada a sua igreja. Percebe? Que não pode haver aqui nenhuma misoginia, não pode haver aqui nenhum machismo. Porque o Paulo está dizendo que o homem tem que amar sua mulher como Jesus amou sua igreja. E não há amor maior do que o amor de Jesus pelo seu povo, pela sua igreja. Tá certo? Então é um amor, assim, realmente fantástico, transcendente, né? É um amor indestrutível. É bonita essa passagem, é profunda. Ela devia ser mais lida em casamentos. Vamos lá. E por último, vamos para Colossenses 3, de 18 a 19. Perfeito. Então, novamente volta a questão da moral social vigente, a questão da submissão da mulher ao marido, que era a estrutura familiar que Paulo conheceu, na qual ele nasceu e foi criado. Porém, mesmo dentro dessa estrutura, ele traz uma coisa nova. Homens, não tratem suas esposas com aspereza. Então, não é uma submissão que ele está dizendo no sentido escravagista, mas é uma submissão de amor, da mesma maneira que ele pede que eles devolvam para elas não aspereza, né? Devolvam afeto e ternura. Vamos para a última, Timóteo 2, de 9 a 15.
volta aqui o tema da moral doméstica, né? Então volta aqui o modelo com o qual Paulo conviveu, e é o modelo que aparece representado nas suas cartas. Então não se trata, e aqui acho que essa era a missão dessa última parte do nosso encontro, da relação conflituosa, às vezes, que a gente vai ver entre Paulo e as mulheres, né? Na verdade, Paulo não tinha nada de misógino nem de machista. Na verdade, Paulo só reflete nas suas orientações às comunidades a moral familiar que ele aprendeu e que ele via dentro daquelas comunidades, né? Então ele exorta para que os cristãos não escandalizem a sociedade, para que os cristãos vivam a sociedade da melhor maneira possível, porém, como nós vimos em algumas passagens, transformando-a por dentro, né? Então, ele não está rompendo a relação de submissão da mulher com o homem, mas ele está propondo que ela se dê, ainda que de uma forma desigual, dentro de um contexto de ternura, de amor, de entrega, né? O homem deve amar sua esposa como Jesus amou a igreja, pelo amor de Deus, né? Não tem... É um desafio para o homem fazer isso, né? Então até hoje, claro, até hoje. Bom, gente, dúvidas? Sim. Não, Paulo, quando Jesus morre, Paulo já era um homem socialmente ativo já. Eles não Paulo devia ser um pouquinho mais velho, eu acho, viu? Quer dizer, um pouquinho mais jovem, é isso que eu quero dizer. Porque Jesus morre, né, e ele continua a missão dele, né? Mas é tudo muito impreciso. Idades é muito impreciso, E logo depois que Jesus morreu, será que ele foi convertido? A conversão de Damasco se dá um pouquinho depois, porque a comunidade primitiva em Jerusalém já existia. A temporalidade disso é difícil dizer. Mas a primeira carta aos Tessalonicenses foi escrita em 66 depois de Cristo. Então, nós estamos aí mais ou menos uns 30 anos depois da morte de Jesus, quando Paulo começa a escrever. E essas cartas, será que foram todas escritas de Roma? Não. Quando nós fomos estudar as cartas paulinas, você vai ver que existem cartas paulinas que a gente chama de originais de Paulo, que formam o Corus Paulus, que é os textos que ele escreveu. Tem cartas escritas pelos seus discípulos, tem cartas que foram escritas durante o exílio, durante o cativeiro. Então é um capítulo à parte da teologia, as cartas de Paulo, viu? Vale a pena a gente um dia estudar eles com mais atenção. Vamos fazer a nossa oração final? Então vamos lá. Espero ter desmistificado um pouco Paulo. Mas a gente tem que ter esses instrumentos apologéticos, viu? Porque nós temos um papel importante de defesa da fé. É uma preocupação que a gente tem que ter. Então, já como é um curso que fala das mulheres, vamos terminar nosso encontro rezando a Nossa Senhora, pedindo a ela que venha em intercessão por nós, nas nossas atividades diárias, na nossa semana, e que nos traga a Virgem Santíssima, pela ação de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo de Deus Pai, em segurança aqui na próxima semana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, nos dê uma semana santa, que vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até semana que vem.